Eu quero começar lendo 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor sare a nossa terra. Por isso, nós queremos nos arrepender dos nossos próprios pecados, dos pecados que às vezes a gente não conhece e também aqueles que a gente tem e não desejamos na nossa vida. Que o Senhor nos purifique, que Teu Espírito Santo nos revele e nos leve à convicção do pecado e arrependimento. Porque nós não queremos a maldição, nós não queremos o julgamento, nós queremos, Senhor, o Teu perdão e a Tua misericórdia para nós, para o nosso povo, para a terra, para a nossa nação. Eis que eu te peço em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos diante do Senhor a questão do controle dessa pandemia. Sei que tudo isso tem um propósito, embora nós não saibamos com certeza, mas nós queremos pedir pela cura das pessoas que têm sido infectadas, pelas vacinas para que possam ter bons efeitos. Nós oramos pelos profissionais da saúde, os estudiosos que têm buscado, Senhor, essa cura. Nós oramos por essa cura natural e a cura sobrenatural. Queremos também orar pela natureza que tem gemido, tem sofrido e, consequentemente, também tem nos feito sofrer. Oramos pedindo, Senhor, pela chuva. Por favor, dê-nos chuva. Nós precisamos dessa água. Senhor, nós pedimos que o Senhor sare a nossa terra, o nosso povo e também a sua igreja. Deus, nós queremos apresentar o povo sofrido do Afeganistão diante do Senhor, pedindo misericórdia. Em especial aqueles que têm sofrido represálias, que estão com medo. Ó Deus, que eles possam conseguir proteção. Oramos também pelas tropas que estão lá, tentando manter a ordem ainda. Pai, que o Senhor possa dar sabedoria aos líderes, tanto daquela nação quanto das nações que podem ajudar de alguma forma. Deus, nós oramos pelo Teu povo, para que sejamos santificados, purificados, que a Tua igreja revele o amor e a beleza de Cristo, a começar pela liderança espiritual. Que o Senhor cuide, guarde nossos bispos, pastores, líderes, nosso concílio, os professores do seminário, os professores da escola dominical, líderes de ministério e de células. Oramos pela unidade no amor de Cristo, pelo ensino correto das Escrituras e por vidas irrepreensíveis que honrem o nome de Cristo. Oramos também pelo nosso país, que o Senhor nos livre do mal e que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos bons cidadãos que velam pelo nosso país e que a gente possa também sermos submissos à Tua vontade, sermos dedicados em fazer a nossa parte. Oramos também pelos empresários, agentes penitenciários, policiais, professores, diretores, enfim,
pessoas que guardam a lei, pessoas que tomam decisões, que o Senhor possa colocar um temor e justiça nos seus corações. Queremos orar também pela nossa liderança governamental, o poder federal, estadual, municipal, assim como os poderes executivos, legislativos e judiciários. Ó Pai, por favor, ajude a santificar, a limpar, Senhor, tudo aquilo que está errado, que o Senhor possa promover também maior comunicação, maior integridade e que a gente possa, Senhor, ainda lutar pelo que é certo. Não permita que a gente tenha uma postura incrédula ou que se deixa levar ou se deixar corromper. Que o Espírito de Cristo possa estar nos teus filhos para que continuem tendo fome e sede da justiça e trabalhem pela paz. Senhor, nós oramos também pelos pais da nossa igreja, pelas famílias, casamentos, pedindo que o Senhor transforme aquilo que precisa ser melhorado e pedimos o teu discernimento aos pais para que saibam filtrar os valores, para que esses valores do mundo não venham contaminar a família com mentiras, vinda da mídia, filmes, seriados, enfim, que haja um ensino correto da tua palavra e que a gente possa ter discernimento contra os falsos ensinos e também os falsos profetas. Oramos pelos nossos filhos, proteção às nossas crianças e adolescentes, que o Senhor possa guardar nossos jovens contra as influências das ideologias malignas que distorcem a identidade deles e os seus pensamentos. Ajude-os a ter discernimento, que eles sejam guardados em seus caminhos. Oramos também pelos nossos filhos adultos, para que eles saibam fazer boas escolhas na vida e que aprendam a te temer, a te amar acima de todas as coisas e que ao invés de ser influenciados, eles sejam sal e luz nesse mundo. Oramos também pela nossa igreja, pela possibilidade de retorno aos cultos presenciais, pela nossa liderança, pelo Daniel Tanaka, Maraísa, o pastor Daniel, também o pastor Binho, a Katsui, e oramos também por esse curso Alfa. Pedimos, Pai, que o Senhor possa fortalecer a fé, levar nossos queridos a um verdadeiro encontro contigo, e oramos também pelos nossos missionários. A Yuri pede pelos seus filhos e também seu marido, Ezequiel, que o Senhor possa dar-lhes saúde física, emocional e espiritual. Oramos também pelo Valber e Junimara e pelas suas filhas e a sua mãe, que precisa ainda da cirurgia. Obrigada, Senhor, pelo barco que o Senhor abençoou a esse missionário, que o Senhor possa ajudá-lo a cumprir os teus desígnios lá na evangelização entre os indígenas. Oramos também pela missionária Satimita, que o Senhor continue usando ela para capacitar mais evangelistas de crianças, e pedimos a tua bênção também sobre a PEC. Continuamos pedindo pela Katsui e Binho nessa nova fase com bebê, mas ainda na liderança do Frontiers, recrutando, treinando e apoiando os missionários transculturais. Pedimos pela saúde
e também a família da Doris, que o Senhor possa restaurar a sua saúde física e também emocional. Oramos também pelo Sérgio e Fabi nessa fase de mudança para Sorocaba, mudança de emprego e também nessa preparação e também como líder do Business as Mission aqui no Brasil. Que o Senhor continue guardando cada um do seu povo e te agradecemos pela fidelidade dos teus filhos e oramos por aqueles que estão abalados, que o Senhor possa restaurar, fortalecer e queremos, Senhor, agradecer também pelos intercessores da nossa igreja, que o Senhor levante mais e mais intercessores que buscam a vinda do Teu reino entre nós. É isso que nós oramos, pedimos, em nome de Jesus. Amém. Ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos corações sábios. O Sr. Mendoeira, irmão querido da nossa igreja, sempre nos lembra disso em nossos aniversários. E isso está escrito no livro de Salmos 90:12, que na versão transformadora escreve assim: ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. E no livro de Provérbios, nos diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Isso quer dizer considerar Deus digno do nosso maior respeito e devoção. Isso é verdade em sua vida? Vamos iniciar no nosso culto com a leitura do Salmo 92, 12 a 14, que diz assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como os cedros do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Vamos orar? Deus justo, que faz os justos florescerem como a palmeira e crescerem firmes na tua presença. Nós te louvamos por essas pessoas que embelezam a tua igreja com uma vida piedosa e justa, como é o caso de muitos irmãos e irmãs da nossa igreja, que têm vivido suas vidas dedicadas ao Senhor e que têm resplandecido a tua luz, vivendo uma vida virtuosa e cheios de amor. Louvamos-te pelo grupo da terceira idade, ou que eles têm sido exemplos de fidelidade e amor entre nós. E pedimos que a tua graça e a tua força seja renovada na vida deles.
Nesse mês em que celebramos a vida deles e expressamos a nossa gratidão, a contribuição que eles têm feito na nossa sociedade e na nossa comunidade. Quero também aproveitar e agradecer pelos aniversariantes dessa semana. São tantos irmãos queridos e especiais, cujas vidas nos alegram e são bênçãos na nossa vida. Obrigada, Senhor, porque o Senhor acrescentou mais um ano na vida deles e que eles possam sentir o Teu amor e a Tua alegria nesses dias e que eles possam também ter a disposição de cumprir a Tua vontade em cada dia da vida deles, que é o que te peço e agradeço em nome de Jesus. Divino Salvador, contempla com fervor nosso país. Dá-nos interna paz, governo bom, capaz, sedentos por justiça, temente a Ti. Presidente, ó Deus, inspira desde os céus o Teu temor, que possa bem cumprir o Seu mandato aqui, servindo o bem de toda esta nação. Do crime e rebelião, concede a proteção que vem dos céus. Guarda-nos, vem, Senhor, de guerras e terror, se nosso defensor desvia a mão. Poder supremo tens, venha nos socorrer, salva-nos, Deus. Brilha benigna luz, que o Teu favor produz. Reine o Senhor Jesus sobre a nação. Como cidadãos da nossa pátria terrena, é nosso dever orar pelos nossos governantes, sermos bons cidadãos e velar pela justiça e paz do nosso país. Como cidadãos celestiais, devemos ter o nosso coração e olhos fincados lá no lar celestial, onde não há distinção de raças, cores, línguas, onde a lei em vigor é o amor, pois Deus é amor e Ele habita no meio do seu povo. E Ele é o único digno do nosso louvor e da nossa devoção, pois somos dele, pertencemos só a Ele, pois Ele nos comprou com seu sangue e nos resgatou das trevas, e é somente nele que devemos construir a nossa vida. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei, me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Digno dessa canção só
Com que materiais você vai construir a sua vida? Nosso fundamento é Jesus e a sua obra salvífica, mas cada um de nós devemos pensar na qualidade da nossa dedicação a Ele, em como construirmos nossa vida, como vivermos, como usarmos do nosso tempo, dons e recursos. Na Bíblia diz assim, em 1 Coríntios 3, porém, cada um veja como edifica. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, será manifesta a obra de cada um. Por isso, o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. O próprio fogo o provará e mostrará qual seja a obra de cada um. Creio que uma reflexão sincera deve levar-nos a tomar decisões melhores sobre o uso do nosso tempo e dinheiro. No nosso tempo de culto, nós sempre reservamos um momento de ofertas ao Senhor para dedicar parte dos nossos recursos para realizar as obras que acreditamos ser da vontade de Deus. Caso você queira fazer parte disso, temos os dados aqui na tela, ou você pode passar na igreja para levar seus dízimos e aproveitar para bater papo com o pastor. Vamos consagrar nossas ofertas? Deus provedor, somos gratos por nos fazer participantes da sua obra e consagramos parte das bênçãos recebidas e que o Senhor receba de bom grado, como recebestes do Abel, por ver a integridade do coração dele. Que nossas vidas, assim como nossas ofertas, possam te agradar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Deus, nós como igreja queremos juntos clamar a Ti em favor dos nossos irmãos. Primeiramente, clamamos a Ti pela vida da querida Mafê. Ela tem sofrido com crises de ansiedade. Deus, nós pedimos que o Senhor a abrace, cuide dela nesse momento. Nós não conseguimos prever, Deus, quando essas crises vão acontecer, mas nós sabemos o quanto é ruim. Então te pedimos, ó Deus, que o Senhor amenize e liberte ela dessas crises, que ela sinta que o Senhor está cuidando dela em todos os momentos, que mesmo nesses momentos difíceis, ela não está sozinha. O Senhor está guardando e cuidando da sua vida. Pedimos também pelo irmão do Fanuel, que tem passado por momentos difíceis em meio às crises. Pai, nós te pedimos que o Senhor ajude os médicos a diagnosticarem o transtorno que ele tem. E enquanto isso, oramos pela vida do Fanuel, que ele seja bênção na sua casa, junto da sua mãe e do seu irmão. Que o Senhor renove as suas forças e dê sabedoria, Deus, para que ele possa ajudá-los. E que toda a família sinta o teu cuidado. Pedimos também pelo irmão da Doris, que tem sofrido com muitas dores. Senhor, amenize essas dores, envia cura para essa vida, Deus, que tem sofrido tanto. Pedimos também pelo pai da Michele, que está com Covid. Sabemos que ele está em casa, sendo cuidado, seguindo os tratamentos. Pedimos, Deus, pela sua completa recuperação e restauração. Que ela seja rápida e que o Senhor possa estar com ele e com toda a família nesse momento. É isso que nós te entregamos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Antes da mensagem trazida pelo pastor Daniel, vamos cantar juntos mais um louvor? Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco
cada dia venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que em tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Bom dia, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje eu quero resgatar um estudo que eu dei algum tempo atrás. Eu dei o início desse estudo sobre deuses falsos, ou deuses ocultos, né? E eu queria continuar esse estudo agora falando sobre o profeta Jonas. Então, ao falar sobre deuses ocultos, o assunto não é ocultismo, né? Não vamos falar aqui de feitiçaria, idolatria de estátuas ou de imagens, ou da mãe natureza, né? Como se ela fosse uma pessoa. Não é sobre astrologia ou espíritos vagantes ou deuses greco-romanos. Quando a gente fala de deuses ocultos, são deuses com D minúsculo, mas que habitam nosso coração. Por causa dos nossos valores, por causa da cultura, por causa do tempo em que a gente vive, esses deuses tomam nosso coração, exigem obediência e nos cegam para tudo mais. Martinho Lutero disse que todos os pecados, todos os nossos pecados, todos os pecados do mundo todo, sempre começam com a desobediência do primeiro mandamento. Quando a gente vai pecar é porque a gente já pecou antes. Quando a gente vai cometer um delito, quando a gente vai quebrar uma lei, é porque a gente já quebrou esse primeiro mandamento, que é não terás outros deuses diante de mim. E Lutero não estava falando de Baal ou Mamon ou qualquer outro deus cananeu ali, qualquer divindade pagã ali, mas o livro sugere que dinheiro, sexo e poder são alguns desses deuses falsos, que tantos males causam às pessoas e à sociedade. Então, quando vivemos numa sociedade onde todos acham normal determinada coisa, onde todos têm como esperança uma pessoa, ou lucro, ou um partido, começamos a achar que isso é o certo. E sem nos darmos conta, adotamos como nosso aquele ídolo. Pode ser algo do tipo a aprovação dos pais. É claro que a aprovação dos pais é uma coisa importante, especialmente para quem quer honrar pai e mãe, um dos mandamentos que também fazem parte desses 10. Mas para algumas pessoas isso se torna tão grande que acaba ocupando o lugar de Deus. Assim como o amor pelos filhos, ou por seu animal de estimação, ou a proeminência do seu trabalho sobre tudo mais à sua volta. Os relacionamentos amorosos, o sucesso acadêmico, o ministério pastoral, ou a exatidão doutrinária, cada uma dessas coisas pode se tornar um ídolo. Coisas que são ou neutras ou boas, mas que podem tomar o lugar de Deus em nosso coração.
Então, um ídolo ou um falso Deus é algo do qual tentamos obter coisas que apenas Deus pode nos dar. E isso acontece até em ambientes religiosos, como eu estava dizendo, né? Em disputas doutrinárias. Quando eu participo de encontros ou num grupo de pastores onde a grande maioria é de uma outra denominação, que não a minha, existe uma certa carga de gozação. É uma forma sutil de autojustificação que os livros de Provérbios e Salmos chamam de escarnecedores. Lembram de do Salmo 1, primeiro Salmo? Vamos ler juntos aqui? Acho que nem todo mundo sabe esse Salmo número 1 de cor. Todos juntos. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Espero que você decore o Salmo de número 1. Ele é muito interessante, nos ajuda a pensar várias coisas. Aqui no final diz que o final do caminho dos justos e dos ímpios são caminhos diferentes. A chegada é diferente. A gente vive um tempo onde as verdades, ou a verdade, é sempre questionada. Aí se eu achar que o meu está certo? Pois é. Deus sabe o que é o certo e o que é o errado. Essa verdade não é relativa, é uma verdade absoluta. Ainda relembrando trechos importantes da Bíblia. Fruto do Espírito é resultado da presença de Deus. Você lembra lá a composição do fruto do Espírito? Vamos ler juntos aqui também. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ele continua indo, contra essas coisas não há lei. Entenda então que quando Deus está presente numa pessoa, esse é o fruto esperado. Se a gente tem um pé de carambola, como tem aqui da igreja, espera-se que a árvore dê carambola. Muito bem. Se o pé de carambola está dando pitanga, não é pé de carambola. Se alguém é filho de Deus, se é cristão, espera-se a colheita desse fruto aqui. Não, e perceba, não uma coisa ou outra. Ele é bem alegre. Mas ele é meio estourado. Né? Ele xinga as pessoas. Opa! O fruto do Espírito, observe que foi bem traduzido aqui, que está no singular. Então a gente espera que o conjunto, que esse fruto como um todo seja visto na vida daquele que tem a presença de Deus. Como eu falei, a gente vai falar sobre Jonas. Lembra da história do Jonas? Provavelmente sim. Acho que o Binho pregou não faz tanto tempo sobre ele. Pelo menos a sequência dos fatos da vida dele são conhecidos, né, do Jonas. E se você não conhece, leia o livro de Jonas, um livro bem curtinho. 4 capítulos, com 10, 12 versículos cada capítulo, capítulos bastante intensos. Né? E a gente vai pensar junto sobre alguns desses falsos deuses que Jonas carregava. E esses falsos deuses do Jonas não eram estatuetas, mas algo dentro do coração. Lá no livro de 2 Reis 14, 25 e 26, a gente sabe que Jonas encorajou o rei de Israel a expandir as fronteiras da nação e foram bem-sucedidos. Apesar daquele mesmo trecho dizer que esse rei foi um rei perverso, não fez nada de bom, e fez isso durante 41 anos. Foi uma tristeza, só trouxe sofrimento para o povo. E esse mesmo Jonas recebe a ordem de Deus para ir pregar contra a capital do Império Assírio, império que estava em ascensão e cujo exército era conhecido por sua maldade contra as nações dominadas. Você vai ver trechos, não no livro de Jonas, mas em outras passagens, onde os assírios eles se divertiam cortando a barriga das grávidas para que o bebê caísse fora. Era um nível de maldade fora do normal. Talvez um paralelo, né, com essa ordem aqui, a palavra do Senhor veio a Jonas,
filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Essa foi a palavra de Deus. Talvez um paralelo nos dias de hoje, para a gente se situar, fosse a ordem assim: ó, você vá até Cabul, no Afeganistão, e vai pregar para o Talibã ou para o Estado Islâmico. Ó, a chance desse pregador, né, ser morto é bastante grande. E mais aqui, pregar conforme a ordem de Deus só faria sentido se houvesse uma chance dos assírios se arrependerem e mudarem. As chances eram bem remotas, mas por que Deus se importaria em pregar arrependimento? Não era mais fácil destruir eles e pronto? Deus estava sendo misericordioso com o grande inimigo do seu povo. Quer missão pior do que essa? E ainda mais enviando um profeta judeu patriota para cumprir essa missão? Então, o versículo 3 diz que Jonas, ao ouvir aquela ordem de ir para Nínive, pregar contra ela, porque a maldade chegou até os céus, Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis de novo para fugir do Senhor. Em vez de ele ir para leste, para a Síria, no país vizinho, Jonas toma rumo para o extremo oeste do mundo conhecido. Ele estava indo para a Espanha. Como alguém, profeta de Deus, pode desobedecer tão assintosamente desse jeito? A gente só vai descobrir no capítulo 4, mas aqui a gente pode pensar no medo, talvez no medo do fracasso, medo da morte. Era para um profeta judeu ir até a capital mais perigosa do mundo e falar para se ajoelharem diante de Deus, né? Ele seria ridicularizado e morto, talvez torturado antes da morte, né? Pode ser também que Jonas tivesse medo do sucesso da missão dele, né? Já pensou se ele se arrepende? Quem vai fazer eles pagarem por toda a crueldade, por toda a violência, pela opressão, pelos tributos já sendo pagos? Jonas foi chamado para avisar Nínive da fúria de Deus, para dar a eles uma chance de sobreviver. Então, Jonas talvez tivesse medo do fracasso da missão dele, porque ele queria ser bem-sucedido, e ao mesmo tempo tinha medo do sucesso da missão dele, porque vai que eles se arrependem e Deus não destrói mais eles. Então, entre o sucesso e o fracasso, os dois resultados são ruins, ele prefere fugir. Em terceiro lugar, tem mais uma razão aqui: ele se achava superior aos ninivitas. Eles eram pagãos. Jonas servia ao Deus Criador do céu e da terra. Por isso não queria ver aqueles ninivitas sendo salvos. Então os ídolos culturais, pessoais de Jonas, levaram ele a se rebelar contra o Deus que ele tanto se orgulhava de servir. Aqui tem o barco, né? Aí Jonas pega o barco e vai lá no fundo para dormir. Dorme profundamente, vem uma tempestade, que na leitura dos marinheiros era de cunho sobrenatural. Eles acordam Jonas, falam: "Ô, você está dormindo aí, acorda, vê se reza aí para o seu Deus, fala alguma coisa porque a gente vai morrer." E a tempestade continua, está piorando, eles jogam fora as coisas e a tempestade piorando. Aí resolvem tirar a sorte para ver de quem era a culpa por essa tempestade. E adivinha, em quem caiu a sorte? No Jonas. E aí perguntam para ele: quem é você? De onde você veio? O que você está fazendo? Por que isso está acontecendo? Aí a resposta do Jonas é: eu sou hebreu. Hebreu, né? Adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. E ainda ele falou: eu estou fugindo desse Deus. Aí o pessoal, né? O mar foi ficando cada vez pior e o pessoal assim: se esse Deus está bravo com o Jonas porque ele fugiu, imagina se a gente faz alguma coisa contra ele. E eles ficam ali tentando e frustrados perguntam para Jonas de novo: o que a gente faz para que essa tempestade pare? E o Jonas responde de maneira muito, muito tranquila: é só me jogar no mar, que aí ela vai se acalmar. Ele é jogado ao mar e o mar se aquieta. Os marinheiros que estavam com medo de serem castigados por
pelo Deus de Jonas, oferecem sacrifício de adoração a Deus, fazem votos a Deus. E o Jonas? Morreu afogado? Não. O Senhor deu uma ordem e um peixe engoliu o Jonas. E ali, na barriga do peixe, ele tem uma nova oportunidade de se reencontrar ou de reencontrar com Deus. No capítulo 2, ele vai dizer que estava ali, as algas, um turbilhão de águas. Ele fala no versículo 4, fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. Eu ainda vou voltar para o templo, para o teu santo templo. E olha o versículo 8. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E aí termina dizendo que o Senhor deu ordem e o peixe vomitou Jonas em terra firme. Esse detalhe eu acho sensacional, porque o peixe podia ter vomitado Jonas em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do oceano, mas vai vomitar ele em terra firme. Caminho para a Síria. E o versículo 8 aqui é engraçado, é irônico. Ele fala dos que acreditam em ídolos inúteis. Ele está se referindo aos assírios, aqueles pagãos. Eles desprezam a misericórdia de Deus, o amor gracioso de Deus. Quem que despreza a misericórdia de Deus? Os assírios ou Jonas? E ele termina dizendo que a salvação vem do Senhor. Se a salvação vem do Senhor, não pertence a uma raça, ou cultura, ou classe de pessoas. E o que faz alguém desprezar a misericórdia de Deus é a crença, o apego a ídolos inúteis, deuses falsos. Então por que Jonas fracassou nisso? Por causa da idolatria dele. Abatido e humilhado, ele talvez tenha começado a entender a graça. Se a salvação é pela graça, está disponível a todos. E aí no capítulo 3 a gente tem Jonas cumprindo sua missão em Nínive. Versículo 1 e 2. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Mesma ordem, só que dessa vez ele foi e proclamou. Daqui a 40 dias Nínive será destruído. E é só a mensagem que Jonas passou um dia proclamando. O texto não fala nada além disso. Não temos uma conclamação ao arrependimento, não se falou da misericórdia de Deus, não se falou de nada. Só falou assim, daqui a 40 dias Deus vai destruir esse lugar. Mas a misericórdia de Deus tocou o coração daqueles ninivitas, dos assírios. Nínive é a capital da Síria. E aquilo produziu arrependimento. Olha o versículo 5. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Pano de saco é um tecido grosseiro para dizer que está se humilhando. Até o rei se prostra, se veste com roupas de saco também, se assenta sobre cinzas. E esse jejum foi proclamado pelo rei. Jejum de comida e bebida. Ninguém vai comer nada e não vai beber nada. Nem gente e nem os animais. E mais, o rei pediu para que todos clamassem a Deus com todas as forças. Cubram-se de pano de saco, homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Palavras do rei da Assíria. Versículo 10, ali é o 9, 8, 9, versículo 10. Tendo em vista o que eles fizeram, o arrependimento, como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. E assim termina o capítulo 3. E qualquer um que lesse esse livro esperaria no final o versículo 11, 3:11, não tem na sua Bíblia, pode procurar, mas Jonas foi lá, proclamou arrependimento, as pessoas se arrependeram, buscaram a Deus, e aí devia terminar dizendo, e Jonas voltou para casa contente, por ter cumprido a missão de Deus.
porque tinha sido bem-sucedido, porque levou todo um povo aos pés do Senhor. Mas depois do 3:10 vem o 4:1. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ao invés de se alegrar, ele fica profundamente descontente e furioso. Furioso com quem? Com Deus. Esse Deus que perdoa as pessoas, eu sabia, Deus misericordioso, compassivo, paciente demais, cheio de amor demais, promete castigar e depois se arrepende. Jonas fica tão desgostoso que pede, implora para Deus lhe tirar a vida. Quero morrer, por favor, tira a minha vida. Imagina a continuação, me salvou para quê? Eu preferia ter morrido afogado, ou que o barco afundasse, ou que quando me jogaram eu tivesse morrido afogado. Preferia ter virado comida de peixe do que fazer essa sua vontade. Me mata agora! Isso é que a gente pode chamar oração do Jonas. É a conversa que Jonas tem com Deus. E Deus pergunta para ele, é razoável essa sua ira? Sabe, Deus está sempre atrás da gente. Deus está sempre querendo que a gente tenha um relacionamento correto com Ele. E por isso Ele inicia o diálogo. Por isso Ele conversa com Jonas. E Ele pergunta, Jonas, essa sua ira é razoável? Nesse ponto, Jonas simplesmente sai. Sai e vai fazer um lugar para ele, um ponto de observação. Sabe, as idolatrias, os ídolos de Jonas parecem ter perdido força ali no capítulo 2, quando ele está orando na barriga do peixe. Mas a gente vê aqui que isso foi só alguma coisa da cabeça. Eu ia falar que é na razão, mas razão ele não tinha, então não sei, é num vácuo. É algo irracional de Jonas. Jonas, você foi salvo para fazer uma missão e você cumpriu a missão. Você está bravo com o quê? Eu estou irritado, enfurecido com o Senhor. Jonas acusa Deus de ser misericordioso demais, de amar demais, de perdoar. Quando que isso é uma coisa ruim? Quando os ídolos distorcem o pensamento. Jonas parecia que tinha entendido, mas na verdade não entendeu. E muitas vezes, para haver uma conversão completa, para haver uma mudança de valores, para que a gente possa deixar de fato os ídolos, isso se dá em passos. Às vezes um passo para frente, 2 para trás, mais um para frente. Muita gente diz que confia em Deus, que crê em Jesus como seu único Salvador e Senhor. Mas na prática outras coisas mantêm esse título no coração das pessoas. Então uma coisa é acreditar, vamos chamar de mente, mas outra é ver essa crença brotar de dentro do coração. A idolatria distorceu o pensamento, o raciocínio do Jonas. Como alguém pode se irar contra Deus por ele ser cheio de compaixão, paciência e amor? Não tem porquê, a menos que estivesse atrapalhando algo mais importante para ele do que o amor, a compaixão e a paciência de Deus. Jonas era idólatra. Ele tinha um outro Deus. Ele servia a um outro Deus. Quando um ídolo atinge o nosso coração, ele espalha todo um conjunto de falsas definições de sucesso e fracasso. Falsas definições de motivo para felicidade e tristeza. O ídolo redefine a nossa realidade nos termos desse ídolo. O ídolo redefine a realidade em seus próprios termos. Quando o amor de Deus deteve a ira contra o inimigo de Israel, Jonas, por causa do seu ídolo étnico nacionalista, enxerga o amor de Deus como algo ruim, é um obstáculo. Esse amor de Deus atrapalha. Atrapalha o quê? A vingança ou a destruição dos assírios. Os ídolos do nosso coração fazem com que a gente chame o mal de bem e chame o bem de mal. Só um Deus verdadeiro coloca as coisas no lugar. Só a relação correta com o Deus verdadeiro
pode nos colocar nos eixos. Senão, nossa visão de realidade está distorcida. Ídolos distorcem nossos pensamentos, também nossos sentimentos. Jonas saiu daquele lugar que ele desprezava e ficou no morro, esperando para ver se Deus mudava de ideia e destruía aquela gente. Jonas estava com uma ideia fixa. Tem que matar essa gentalha. E agora a preocupação de Deus é com o Jonas. Os assírios está resolvido. Eles se arrependeram e pararam, pelo menos por um tempo, com o mal, com a violência, com a crueldade. Para tratar Jonas, Deus faz com que uma planta cresça rapidamente e faça sombra sobre a sua cabeça. E aí vem um novo desapontamento para Jonas. Na manhã seguinte, essa planta morre, atacada por uma lagarta. As emoções do Jonas estavam tão afetadas, tão zuretas, né? Que ele se enfurece uma vez mais e quer morrer de novo. E Deus pergunta outra vez para o Jonas, viu, a sua ira é razoável? E Jonas diz que é. Eu tenho razão em querer morrer, ele fala. Os ídolos transtornam nossa visão da realidade. Segundo Tim Keller, né, quando os nossos ídolos são ameaçados no futuro, somos tomados pelo medo e pela ansiedade paralisantes. Quando nossos ídolos foram frustrados, quando a gente fracassou com nossos ídolos lá no passado, isso traz uma culpa irremediável, um fracasso, uma sensação de fracasso irremediável. Quando nossos ídolos são ameaçados no presente, por mudança de circunstâncias, isso provoca o que em Jonas causou essa ira, essa vontade de morrer. Por que Jonas perdeu a vontade de viver? Porque perdeu o sentido da vida para ele. Jonas queria ver os inimigos da sua pátria mortos, e Deus não os condenou, então ele se desespera. Porque agora quem que vai matar eles? Se o Deus Todo-Poderoso está atrapalhando. Deus mandou Jonas ministrar as pessoas que podiam feri-lo. Na primeira vez ele fugiu, na segunda vez ele foi, mas foi de má vontade, sem compaixão. Daí Deus diz, você não teve compaixão dessa cidade, mas eu terei. Então Deus ia amar essa cidade, Deus ia amar essas pessoas que não eram pessoas amáveis, né? E ia amá-los de uma forma que Jonas se recusou terminantemente em amar. O livro de Jonas termina com esse versículo, com essa frase, Deus dizendo, acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Essa é a pergunta de Deus e com ela, né, a gente fica... E aí, o que o Jonas respondeu? Qual resposta Jonas podia ter dado? Jonas podia dizer, não, eu acho que não deve ter compaixão. Por quê? Porque ele mesmo não tinha compaixão. Jonas poderia dizer, sim, o Senhor deve ter compaixão dessa cidade. Porque ele também começaria a ter sentido essa compaixão. Qual a resposta que Jonas deu? Não está aqui. Como muitas vezes aparece na Bíblia, né? Então, cria uma situação e qual que é a resposta? É quase como se uma flecha fosse apontada ali para Jonas e de repente Jonas some. E quem tem que responder essa pergunta somos nós. Você teria compaixão dessa grande cidade? Você tem outros ídolos que atrapalham aquilo que Deus pede para você? Eu não estou perguntando se você tem ídolos. Todos nós temos. O que a gente precisa fazer é perceber que eles estão ali para então podermos tirá-los fora. Não está aqui a resposta do Jonas, mas a gente sabe que ele se compadeceu porque o livro está escrito. Se Jonas não tivesse se compadecido da cidade, ele não teria nem escrito esse livro. Jesus, ele também se compadeceu da gente. Jesus, assim como Jonas, também estava dormindo no meio da tempestade. E os discípulos perguntam, o Senhor não se importa que a gente vá morrer? Eu vejo pessoas iradas, né? E talvez Deus pudesse perguntar, é razoável essa sua ira? E muita gente vai dizer, claro que é. Se Jesus é que não faz nada,
Cuidado com as suas palavras, cuidado com seus pensamentos. Jesus se levanta, manda o mar se acalmar, os ventos, e imediatamente ele se acalma. E os discípulos vão dizer: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é esse? Talvez seja a pergunta que a gente precisa responder. Os discípulos andavam com Jesus, mas não conheciam Jesus. Quem é esse? Quem é esse? Meu convite para você é que você comece a pedir para Deus para perceber os ídolos falsos que estão no seu coração, os ídolos que estão no seu coração, os deuses falsos que estão no seu coração, e como eles distorcem a sua visão da realidade. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que a gente possa viver longe dos ídolos. Eu gosto do livro de 1 João, a gente sempre fala para o pessoal ler 1 João. O último versículo também diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Não é guardem os ídolos, mas se guardem, se afastem dos ídolos. Tomem cuidado com os ídolos. Por quê? Porque os ídolos tomam conta do nosso coração. Distorcem o nosso pensamento, distorcem nossos sentimentos. E nos fazem, ao invés de amar a Deus, odiá-lo. Já pensou que coisa terrível? Seria um vírus mortal. Mortal para o espírito. Então, que Deus nos afaste da idolatria. Vamos ter um tempo de oração. Nosso Deus e Senhor, queremos, Senhor, aprender com a história do Jonas. E, assim como ele não discernia os ídolos do seu próprio coração, a gente também não consegue fazer isso sem a Tua ajuda, Senhor. É o Teu Santo Espírito que nos convence do pecado. Então, pedimos, Deus, que o Senhor tenha liberdade entre nós, entre cada um que está aqui assistindo essa pregação, para que Teu Espírito possa trazer à tona nossos ídolos, aquilo que é tão caro, tão importante, tão central na nossa vida. Oramos, Deus, por arrependimento também e por compaixão. Que nesses tempos de tanta polarização, de tanto ódio, que a gente possa perceber que o ódio não faz parte da vida do cristão. Não existe cristão cheio de ódio. Então, oramos, Deus, para que assim como Jonas, com a Tua misericórdia, o Senhor o tratou, não o desprezou por causa do ódio que ele tinha, mas o Senhor o tratou e o conduziu de volta para Ti. E oramos, Deus, por essa mesma condução, para que a gente, como igreja, possa, fortalecidos na unidade do Espírito, seguirmos adiante, proclamando, o Evangelho com compaixão. Obrigado, Deus, pelas oportunidades que o Senhor nos dá. E transforma-nos, santifica-nos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Se você pode, por favor, se coloque em pé. Vamos ter o tempo da bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre você e a sua casa hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe.